Fala pessoal, tudo certo? Bom, dando continuidade aqui na nossa playlist de demonstração de matemática, aula passada eu falei de arco triplo e nessa aula de hoje eu vou resolver exercícios como eu havia falado para vocês, beleza? Então vamos resolver nosso primeiro exercício. Vou colocar o exercício na sua tela para a gente ler e resolver. O conjunto imagem e o período de f de x igual a 2 vezes seno ao quadrado de 3x mais seno de 6x menos 1 são, respectivamente. Bom, pessoal, então ele dá essa função aqui para a gente e ele quer saber a imagem e o período dessa função. Eu vou desenhar o plano cartesiano para vocês terem uma ideia do que está acontecendo. Então, vou desenhar aqui o plano cartesiano. Então tá aqui o eixo y e o eixo x. Bom, eu olhando para a função, eu não sei qual que é o gráfico dela. Só que eu sei de uma coisa, que ela vai ter um valor máximo e um valor mínimo. Porque é uma função que envolve seno. Então, máximo, mínimo. E o fato dele pedir a imagem da função, o que ele quer saber é o valor que vai do mínimo até o máximo, né? Porque isso daqui vai ser a imagem da função, que está no eixo y. Então ele quer saber o valor mínimo até o valor máximo, certo? E para a gente saber o valor mínimo e máximo dessa função, fica difícil saber nessa expressão aqui, certo? O objetivo de a gente conseguir achar o valor máximo e mínimo é mais ou menos quando você tem uma função. Estou dando um exemplo aqui, tá? Por exemplo, essa função aqui, ó. Então você tem essa função que eu vou chamar f' de x. Aqui você consegue saber o valor máximo e mínimo dessa função, porque o valor máximo dessa função vai ser quando esse seno aqui valer 1. Aí vai valer o máximo dessa função. Aí, por exemplo, aqui ficaria 5 mais 1, o valor máximo dessa função seria 6. O valor mínimo seria quando o seno valer menos 1. Então daria 5 menos 1 daria 4, o valor mínimo, certo? Então o nosso objetivo é deixar a função desse jeito aqui, ó, com uma única expressão para o seno ou para o cosseno, certo? Então vamos fazer isso daí. Deixa eu apagar aqui. Bom, então, aulas passadas a gente falou sobre arco duplo, né? E quero recordar com vocês o cosseno de 2a. O cosseno de 2a ele pode ser escrito dessa forma aqui, ó. 1 menos 2 vezes o seno ao quadrado de a. Então, o objetivo aqui é fazer, né, forçar a aparecer essa expressão aqui. Por quê? Porque eu tenho 2 vezes o seno ao quadrado de 3x, né? E aqui eu tenho 2 vezes o seno ao quadrado de a, então se parece bem com isso daqui, né? Eu tenho 1 e aqui também eu tenho 1, só que perceba que ele está com sinais trocados, né? Então eu posso forçar a aparecer na função essa expressão aqui. E como a gente faz isso daí? Faz assim, ó, f de x, aí eu vou escrever aqui, ó, seno de 6x, aí eu vou colocar um menos, e vou abrir aqui um colchetes, 1 menos 2 vezes o seno ao quadrado de 6x, de 3x, né? Seno ao quadrado de 3x. Perceba que eu não mudei a minha expressão, né? Se eu fazer a distributiva aqui desse sinal de menos, vai ficar menos 1. Menos 1 está aqui. Menos com menos vai dar mais. E está aqui, ó, 2 vezes o seno ao quadrado de 3x. E aí esse menos com menos vai dar mais, vai aparecer o seno
2 vezes o seno ao quadrado de 3x, certo? Então não mudei nada. Só que eu fazendo isso daqui, eu forcei a aparecer essa expressão aqui, ó. 1 menos 2 vezes o seno ao quadrado de A. Tá aqui, ó, 1 menos 2 vezes o seno ao quadrado de 3x. Então esse cara aqui, ele vai ser o cosseno de 6x, né? Porque esse aqui, A aqui é o dobro, então isso aqui é 3x, aqui vai ficar 6x. Beleza? Então nossa expressão vai ficar assim, ó, f de x é igual ao seno de 6x menos o cosseno de 6x. Bom, e o que a gente pode fazer agora para melhorar essa expressão? No começo é difícil você ter essa ideia, mas conforme você vai resolvendo exercícios, você vai tendo essa bagagem de ferramentas de conhecimento para observar e conseguir fazer isso. O que eu vou fazer aqui? Eu vou escrever assim, ó, f de x. Eu vou fazer assim, ó, raiz de 2 que multiplica raiz de 2 sobre 2 seno de 6x menos raiz de 2 sobre 2 cosseno de 6x. E por que eu fiz isso? Porque perceba que eu não terei a nossa expressão. Porque, ó, raiz de 2 vezes raiz de 2 é 2, dividido por 2 dá 1. Vai ficar seno de 6x, tá aqui, ó. Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2. Dividido por 2 dá 1. Vai ficar menos o cosseno de 6x, tá aqui, ó. Eu não mudei a nossa expressão, tá a mesma coisa. E por que você fez isso? Porque é o que vai aparecer aqui, ó. Raiz de 2 sobre 2 é a mesma coisa que o seno e o cosseno de 45. Então essa expressão, ela vai ser a diferença de arcos, né? O seno de A menos B é o seno de A cosseno de B menos seno de B cosseno de A, certo? Então, fazendo essa substituição, eu vou apagar aqui. Vocês já entenderam o que ele quer do exercício, né? Ele quer saber a imagem e depois ele vai pedir o período. Então vai ficar f de x, vai ficar raiz de 2. Aí no lugar de raiz de 2 sobre 2, eu vou escrever o cosseno de 45, que é π sobre 4, vezes o seno de 6x menos o seno de 45 vezes o cosseno de 6x. E o que apareceu aqui é justamente a expressão que a gente estudou nas aulas anteriores, né? Então isso daqui vai ficar f de x, raiz de 2, vezes o seno de π sobre 4 menos 6x. Certo? Se você abrir esse cara aqui, né, que é o a menos b, né? Você abrir esse cara aqui, você vai chegar nesse cara aqui. Bom, agora eu consigo achar o valor máximo e mínimo dessa função. Porque basta que esse cara aqui seja 1. Né? Então, o f máximo, o f de x máximo, ele vai ficar 1 vezes raiz de 2, é raiz de 2. E o f mínimo, basta trocar por menos 1, então vai ficar menos raiz de 2. Então, f mínimo menos raiz de 2. Então a imagem dessa função, menos raiz de 2 e o raiz de 2.
intervalo fechado, né? Bom, e aí ele vai pedir o período dessa função. Lembrar lá que em funções trigonométricas, né? A gente estuda isso daqui, ó. Né? Tá lembrado? Cada letra dessa daqui vai mexer a função seno ou cosseno de um jeito, vai ampliar o período, né? Ela vai estender a função, cada letra dessa daqui vai mexer na função. E para você descobrir o período, basta você dividir, né, por esse módulo de m aqui, ó. Você vai fazer 2π, né? O período, ele é 2π dividido pelo módulo de m, certo? O m aqui é quem está com x. Então, para a gente descobrir o período da nossa função, vai ficar 2π. Quem está com x aqui é o 6, né? Menos 6, né? Então vai ficar o módulo de menos 6 é 6. Então vai ficar 6 aqui. Então, simplificando aqui, ó. Aqui embaixo vai ficar o 3. Então, período é π sobre 3. Então tá aqui a imagem. E o período dessa função. A imagem vai menos raiz de 2 até raiz de 2, intervalo fechado. E o período dessa função é π sobre 3, né? Que dá o gabarito letra C, né? De casa. O gabarito letra C de casa. Beleza, pessoal? Eu acho que o mais difícil dessa questão aqui é quando chega aqui, né? Quando chega aqui, para você ter essa ideia aqui, ó, de multiplicar a raiz de 2 e fazer esse esquema aqui para aparecer uma subtração de arcos, né? Eu acho que o mais difícil é visualizar isso, mas como você já fez esse exercício aqui, né? Você viu agora, quando tiver outros exercícios parecidos, você não vai errar, você vai ter essa ideia aqui, certo? Por isso que é importante não ficar só na teoria, fazer vários e vários exercícios, beleza? Então agora a gente vai para o nosso exercício 2, tá? Eu vou sair da frente aqui, se você quiser tirar um print, fazer alguma marcação. Bom, levando em consideração que você fez suas marcações aí, eu vou apagar a lousa para a gente resolver o nosso segundo exercício, beleza? Bom, pessoal, então vamos resolver nossa segunda questão. Essa questão caiu da Unicamp recentemente. Vou colocar o exercício na sua tela para a gente resolver a nossa segunda questão, beleza? As funções trigonométricas cosseno de x e seno de x são muito estudadas no ensino médio. A exposição desse importante conteúdo costuma contar nas aulas a apresentação de gráficos e tabelas que expõem em arcos, chamados de arcos notáveis, como por exemplo π sobre 3, π sobre 4 e π sobre 6, os valores dessas funções. É possível, no entanto, calcular em outros arcos os valores dessas funções, utilizando algumas identidades trigonométricas. Considerando a relação cosseno de x dividido por 2 é igual a raiz quadrada de 1 mais cosseno de x dividido por 2, e a identidade fundamental da trigonometria, é possível afirmar que o valor de seno de π sobre 12 é... Bom, pessoal, então ele falou para a gente aqui do arco metade para o cosseno, né? A fórmula do arco metade para o cosseno. Ele quer saber quanto que vale π sobre 12. Bom, a primeira coisa é saber, né, quanto que vale π sobre 12. Então a gente pode fazer uma continha rápida aqui, ó. π vale 180 dividido por 12. Divide por 2, aqui fica 6. Divide por 2, aqui fica 90. Divide por 3, aqui dá 2. Divide por 3, aqui dá 30. 30 dividido por 2 é igual a 15 graus, certo? Então a gente sabe agora que π sobre 12 vale 15 graus. Esse é o primeiro passo. Feito isso, então vamos
achar o cosseno de 15 graus. Por quê? Porque a gente achando o cosseno de 15 graus, ele falou no exercício, né? A relação fundamental da trigonometria, a gente consegue achar o seno de π sobre 12, certo? Bom, então vamos lá. Então vai ficar cosseno. Para aparecer o 15 graus aqui, o x tem que valer 30. Então vai ficar 30 dividido por 2. Como a gente está fazendo o arco do primeiro quadrante, que é de 15 graus, então vai ser positivo. Então vai ficar raiz quadrada de 1 mais o cosseno de 30. Aqui é dividido por 2, né? Dividido por 2, certo? Bom, então vai ficar o cosseno 30 sobre 2 é 15 graus. Eu já vou escrever desse jeito aqui, tá? Π sobre 12. Então isso daqui vai ficar igual a raiz quadrada 1 mais o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Então isso daqui dividido por 2. Isso daqui dá tudo na raiz, né? Vamos continuar aqui em cima, aqui, ó. Vai ficar o cosseno de π sobre 12 tirando o MMC aqui, vai ficar 2 mais raiz de 3 dividido por esse 2, só que ele está dividido por 2 ainda. Então aqui vai ficar 4, certo? Vai ficar o cosseno de π sobre 12. Aqui em cima vai ficar raiz de 2 mais raiz de 3. Tudo isso daqui dividido por 2, né? Porque esse 4 sai da raiz. Então chegamos nessa relação aqui. Agora, é só a gente lembrar da relação fundamental da trigonometria, né? Que o seno de π sobre 12 ao quadrado mais o cosseno ao quadrado de π sobre 12, isso daqui é igual a 1, certo? Então vai ficar aqui o seno ao quadrado de π sobre 12 é 1 menos o cosseno ao quadrado de π sobre 12. O cosseno ao quadrado de π, a gente sabe que é esse cara aí, né? Então a raiz de 2 mais raiz de 3 dividido por 2. Só que não pode esquecer que tudo isso daqui está ao quadrado. Então vai ficar o seno ao quadrado de π sobre 12. 1. Vai ficar menos esse cara aqui, vai tirar a raiz, né? O quadrado desse cara aqui vai tirar a raiz. Então vai ficar 2 mais raiz de 3. Tem que tomar cuidado com o sinal, né? E aqui embaixo vai ficar 4. Então tirando o MMC aqui, vai ficar aqui o seno ao quadrado de π sobre 12. Vai ficar 4 menos, esse menos aqui vai fazer distributiva, né? Vai ficar menos 2 menos raiz de 3. Então menos 2 menos raiz de 3. Tudo isso daqui dividido por 4. Vai ficar aqui o seno ao quadrado de π sobre 12. 4 menos 2 vai dar 2, menos raiz de 3, dividido por 4. Certo? Agora extraindo a raiz de ambos os lados. Vai ficar aqui seno de π sobre 12 é igual a raiz de 2 menos raiz de 3. Tudo isso daqui dividido por 2, né? Porque esse 4 aqui sai da raiz. Então, é isso que ele queria, que ele perguntou
pra gente, né? Quanto que vale o seno de π sobre 12. Então vale isso daqui, ó. Raiz de 2 menos raiz de 3 dividido por 2, beleza? O que vai dar pra gente aí o gabarito, raiz de 2 menos raiz de 3 sobre 2. Letra A, né? Então gabarito letra A. Questão recente aqui da Unicamp, hein? De arco metade. Beleza, pessoal? Vou sair da frente aqui se quiser fazer alguma marcação, tirar um print. Bom, levando em consideração que você fez as suas marcações aí, agora a gente vai para o nosso último exercício, exercício de número 3, beleza? Eu vou apagar aqui a lousa para a gente resolver ele. Então, beleza, pessoal. Vamos resolver nosso último exercício, exercício de número 3. Vou colocar o exercício na sua tela para a gente ler e resolver, beleza? Então, vamos ler aqui o exercício. Determine o valor da soma de secante de 40, secante de 80, mais secante de 160 graus. Bom, então beleza, pessoal. Então ele quer saber quanto que vale essa soma aqui, que ele chamou de S. Quer saber quanto que vale a soma de secante de 40, mais a secante de 80, mais a secante de 160 graus. Bom, primeira coisa é lembrar que a secante é 1 sobre cosseno, né? Então, se a gente conseguir calcular o inverso disso daí, a gente consegue achar o que ele quer. Então, o primeiro passo é esse, saber que a secante é 1 sobre cosseno. E analisando no ciclo trigonométrico, que eu coloquei aqui para vocês, no plano do cosseno aqui, o cosseno de 40 e o cosseno de 80 e o cosseno de 160, eles são distintos 2 a 2. O que isso quer dizer? Que eles são diferentes, certo? Os valores deles são diferentes. Então, se o cosseno de 40, de 80 e de 160 graus são diferentes, quer dizer que a secante de 40, a secante de 80 e a secante de 160 também é distinta 2 a 2, são diferentes, beleza? Então esse é o primeiro passo. E aí como que a gente vai resolver isso daí? A gente vai resolver usando arco triplo. É isso aí, a gente vai usar arco triplo e você vai ver o que vai aparecer aí pra gente, beleza? Então vamos lá, aula passada, né? Você assistiu a aula passada, se você não assistiu, vai lá e assista, que é importante. Eu falei de cosseno de 3A, certo? E o cosseno de 3A é 4 vezes o cosseno ao cubo de A menos 3 vezes o cosseno de A, certo? E aí, se a gente falar que esse A aí vale 40, o A valendo 40, aqui dentro vai ficar 40 vezes o 3. 40 vezes o 3 é 120. 120 vai estar mais ou menos aqui, ó. Que vale 120. E o 120, o cosseno de 120, é igual ao menos cosseno de 60. Né? Porque o cosseno de 60 vale meio. Só que o cosseno de 120 é menos o cosseno de 60. Então vale menos meio. Que ele está aqui no segundo quadrante. Então quando A vale 40, aqui vai ficar o cosseno de 120. Vale menos meio. Então vai ficar menos meio vezes não, né? Menos meio igual, aí aqui vai ficar 4 vezes o cosseno ao cubo de 40 menos 3 vezes o cosseno de 40. Quando eu fazer o A agora igual a 80, então A igual a 80, 80 vezes o 3 vai dar 240. 240 vai cair aqui, ó. Também vai valer menos meio, porque 240 é 180 mais 60. Então ele vai ser igual ao cosseno de 60, só que o sinal trocado. Então aqui também vai valer menos meio. Aqui vai valer menos
1 sobre 2. Isso daqui é igual a 4 vezes o cosseno ao cubo de 80 menos 3 vezes o cosseno de 80. Beleza? E quando eu fazer agora o A igual a 160 graus, vai ficar o seguinte. 3 vezes o 16 aqui vai dar 18, sobe 1, 3, 4. Então vai dar 480 graus, quando eu colocar o 160 aqui. 480 graus é 360 mais 120 graus. Então ele vai dar uma volta de 360 e vai andar mais 120 graus. Vai cair aqui de novo, vai valer menos meio também. Certo? Então isso daqui vai valer menos meio também. Aí vai ficar igual a 4 vezes o cosseno ao cubo de 160 graus menos 3 vezes o cosseno de 160 graus. Bom, então chegamos nessas três relações quando a gente substituiu no arco triplo o valor de A para 40 graus, 80 graus e 160 graus. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou passar esse 2 aqui multiplicando esses dois caras aqui e esse menos 1 vou passar para cá também. Então quando eu fazer isso, vai ficar 2 vezes esse cara aqui vai ficar 8 cosseno ao cubo de 40 menos 6 cosseno de 40 mais um 1 igual a 0. Certo? Passei esse 2 multiplicando, depois passei esse menos 1 para cá. Então ficou essa expressão aqui. E aí aqui vai ficar a mesma coisa, né? 8 cosseno ao cubo, só que agora de 80 graus, menos 6 cosseno de 80, mais um 1, isso daqui é igual a 0. É a mesma coisa aqui. 8 cosseno ao cubo de 160 graus, menos 6 cosseno de 160, mais um 1, isso daqui é igual a 0. Beleza? E olha que interessante, né? A gente cai nessas três relações e perceba que deu 0, 0, 0, né? Quer dizer que as raízes desse polinômio, porque agora tem uma cara de polinômio do terceiro grau, né? Se eu chamar isso daqui de t, vai ficar assim, ó, 8 t ao cubo menos 6t mais 1, né? Isso daqui é igual a 0. Aí as raízes, né? As raízes vai ser o cosseno de 40, cosseno de 80 e o cosseno de 160 graus. Certo? Por quê? Porque quando eu substituir o cosseno de 40 aqui, no t, ele é raiz. Então ele vai zerar esse polinômio, certo? Que é o que está aqui, ó. O cosseno de 80 também, o cosseno de 160 também. Então é um polinômio do terceiro grau e as raízes são cosseno de 40, cosseno de 80 e cosseno de 160. E aí eu quero lembrar com vocês uma coisa rápida aqui. Quando a gente tem um polinômio, por exemplo, do terceiro grau, ax ao cubo mais bx ao quadrado mais cx mais o d, eu quero lembrar com vocês sobre a relação de Girard. Então, Girard. Sempre faça isso, tá? Olha assim, ó, mais, menos, mais, menos. Sempre faça esse esquema aqui para você não errar sinal quando for fazer as relações de Girard, certo? E é aqui que as relações de Girard falam que x1, x2 mais x3
menos b sobre a. x1, x2, mais x1, x3, mais x2, x3, mais c sobre a. E x1, x2 e x3 menos d sobre a, certo? Sinal aqui. Então tá aqui as relações de Girard. Perceba que se a gente fosse fazer as relações de Girard aqui, a soma do cosseno de 40, cosseno de 80 e cosseno de 160 daria zero. A soma deles dá zero. Porque aqui não tem o coeficiente do t ao quadrado, né? Então daria zero essa soma. Só que ele não quer a soma de cosseno de 40, cosseno de 80 e cosseno de 160. Ele quer a soma da secante. Então, é só a gente fazer uma substituição de variável. A gente fala que o t é igual a 1 sobre alfa. Certo? Aí, substituindo aqui, vai ficar assim, ó, 8, 1 sobre alfa ao cubo, menos 6, 1 sobre alfa, mais alfa, mais 1, né? Que é mais 1. Vamos substituir aqui, ó, o valor de t, 1 sobre alfa. Quando eu colocar 1 sobre alfa aqui, vai aparecer 1 sobre alfa ao cubo. Aqui 1 sobre alfa e aqui 1. Isso daqui é igual a zero. Se eu multiplicar todo mundo por alfa ao cubo, né? Multiplicar aqui todo mundo por alfa ao cubo, vai ficar 8 menos 6 alfa ao quadrado mais alfa ao cubo. Isso daqui é igual a zero. Então vou arrumar aqui, vai ficar alfa ao cubo menos 6 alfa ao quadrado mais o 8. E aí, olha que interessante. Esse polinômio aqui, ele vai satisfazer a minha soma da secante. Por quê? Porque quando o cosseno valer, quando eu colocar no lugar de t o cosseno de 40, aí você passa o t, que é o cosseno de 40, dividindo e sobe o alfa. Então vai ficar 1 sobre t. E o alfa vai valer 1 sobre t, que é a secante, certo? Entendeu? Então quando eu fazer o t para o cosseno de 40, cosseno de 80 e cosseno de 160, o t vai passar dividindo, o alfa vai subir, e o alfa vai ser 1 sobre t, certo? Que é o inverso do cosseno, que vai dar a secante. Legal, né? Então, é só fazer as relações de Girard aqui. Porque esse polinômio aqui agora está satisfazendo essa relação aqui. Então, vou fazer aqui em cima, ó, a secante de 40 mais a secante de 80 mais a secante de 160 graus vai ser o coeficiente do segundo grau aqui, né? Do alfa ao quadrado. Lembrando que, né? Fazer lá a regrinha de sinal, aqui é mais, aqui é menos e aqui é mais, né? Aí menos com menos vai dar mais, então vai ficar 6 dividido por 1, que é 6. Então essa soma aqui é 6. Então achamos o valor que ele queria aí. Olha que questão bacana, pessoal. A gente resolveu uma questão que ele queria a soma da secante de 40, secante de 80, secante de 160. Jogamos num arco triplo para cosseno. Percebemos que todas as vezes que a gente jogou A igual a 40 aqui, A igual a 80 aqui, A igual a 160 aqui, deu menos meio, menos meio, menos meio, menos meio. Fazendo as manipulações, chegamos nessas três equações aqui, que é um polinômio do terceiro grau. E as raízes desse polinômio é justamente cosseno de 40, cosseno de 80 e cosseno de 160. Só que eu não quero a soma disso daqui, eu quero a soma do inverso desse cara. Então a gente fez uma substituição de variável. Então quando o cosseno de 40, 80 e 160 colocar no lugar do t, esse alfa vai subir, que é desse polinômio aqui. Então vai ser o inverso do cosseno, que é justamente a secante. Então é só aplicar as relações de Girard
que eu coloquei aqui para vocês, certo? Era importante saber disso. Então, fazendo as relações de Girard para esse polinômio, a gente vai descobrir que a soma da secante de 40 mais a secante de 80 mais a secante de 160 é igual a 6. Questão muito legal, pessoal. Muito boa mesmo, envolvendo um arco triplo, polinômios do terceiro grau, relação de Girard, muita coisa, né? Então, se você gostou do vídeo, se inscreva no canal para você não perder os próximos vídeos. E vejo vocês até a próxima.